Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Odonto Prime, o seu programa de saúde bucal. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos pacientes que são desdentados totais ou então que têm alguns dentes, mas esses dentes vão ter que ser sacrificados porque não tem mais condições de ficar em boca normalmente. Então a gente vai falar de casos de próteses fixas sobre implante, né? Como funcionam, de que maneira, como hoje isso também, né, já está extremamente tranquilo, como é que funciona todo esse processo e a diferença tanto em qualidade de vida para o paciente poder mastigar melhor, que é o que eles mais relatam, né? A pessoa que usava uma dentadura conseguir usar uma prótese fixa, conseguir comer bem e também conseguir sorrir sem o medo de que aquilo desloque ou algum constrangimento desse tipo. Vamos lá mostrar uns casos. Tem situações bem variadas aqui novamente, então o que a gente vai começar dessa forma. O paciente chegou dessa maneira ao consultório. Vou explicar para vocês como é que é o começo disso aqui e assim, imagine que ele está com uma prótese em cima e dá a total impressão de que ele não tem dente nenhum, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui em cima? Uma reabilitação tanto na parte superior como na parte inferior, porque esse tipo de caso aqui a gente não tem como trabalhar isoladamente, ou seja, vou fazer primeiro em cima, depois eu vou fazer embaixo, nunca vai dar certo. Então, o ideal é que se faça os dois em conjunto, ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem alguns dentes, que são alguns remanescentes que ele ainda tinha. O fato que eles já estão aqui em alturas diferentes e até espaçado um pouquinho entre eles, prova que é um dente que já tem problema periodontal, que eles acabam se movimentando, vindo para frente, saindo da sua posição, tá? No sorriso, então prova que esse paciente fazia uso aqui de uma prótese. Um pequeno detalhe, esse dente aqui e esse dente aqui são dele, onde ele tem os seus caninos, podem estar logicamente comprometidos, tanto esteticamente como eles por si só, mas são dele, e ainda a gente percebe que esses dentes anteriores e esses posteriores fazem parte de uma prótese removível. Imagina. Só que, porém, né, cores com certeza, totalmente diferentes, às vezes não foram feitos nem no mesmo momento, porque olha a cor dos dentes de trás e aí depois olha a cor dos dentes da frente da mesma prótese. Então, às vezes a pessoa tinha os dentes da frente todos e só usava essa prótese atrás. Aí, quando perdeu os dentes da frente, foi só inserido mais alguns dentes nessa prótese total e ele foi usando dessa maneira, né? E um outro detalhe, fora esse da cor, olha como essa montagem ela vem seguindo uma linha totalmente em curva, e aqui nessa região a gente percebe que está bem mais baixo do que aqui, que é uma prova também de que esse paciente não tem dente nessa região, ou a reabilitação que ele fez, na certa forma foi feito primeiro de uma etapa e depois em outra e ficou errado, como a gente percebe aqui. E como é comum, né, os pacientes, a gente pega muitos pacientes no consultório que fazem uso de prótese total superior e têm os seus dentes de canino a canino embaixo e perderam os dentes posteriores. Então, isso é muito comum, é resultado também das consequências da odontologia antiga, onde perdiam-se os molares primeiro e os dentes de cima, por ser um osso também mais poroso e tal, e os dentes mais frágeis. Então, olha só, uma foto do perfil dele. Bem detalhe, a cor diferente da mesma prótese e aqui o dente onde fazia ajuda a apoiar essa prótese. A foto aqui em questão é muito mais para provar a linha do seu lábio, que a gente fez uma linha em paralelo com essa linha do lábio, mas mostrando como é que é a inclinação dos dentes e a posição dos dentes. Olha o quanto falta esse dente aqui para estar numa posição mais harmônica, mais confortável para esse paciente, e ao mesmo tempo como esses de trás, eles inclinaram, como os de baixo, inclinaram cada vez mais para trás, tá? Uma vista agora sem a prótese, aonde a gente vê o que ele tem de dente ainda na parte superior. A gente percebe novamente, se eu fizesse uma linha aqui, como eles estão desarmônicos, estão projetados para frente, e aí com isso eles vieram reduzindo a um espaço que existe para esse paciente, e aí fica cada vez mais complicado. E quando se tenta daí meramente preencher um espaço, tem que seguir logicamente esse alinhamento, ele estando errado ou não, a prótese removível seguia essa mesma linha, tá? Embaixo, a visão aqui desse problema periodontal nessa região aqui em específico. Então, o que a gente comentou até no programa anterior, se não me engano, a respeito da doença periodontal. É isso né? mesmo. Então, vai perdendo suporte ósseo nessa região e não tem mais o que fazer. Né? A partir do momento que ele perdeu todo esse suporte ósseo, o dente tem que ser extraído porque tem muita mobilidade e não tem mais o que fazer. Olha aqui, nesse caso aqui está exposta totalmente a raiz desse dente. Então, vendo isso aqui radiograficamente, há também já um comprometimento dos dentes vizinhos.
E aí o que acontece? Nesse tipo de tratamento, nesse planejamento, se a gente imaginar que alguns desses dentes aqui, dos poucos que ele tem, já estão comprometidos, vai sobrar ainda uma quantidade ainda menor. Na clínica a gente tenta evitar ao máximo qualquer tipo de extração, até porque a gente tenta manter os dentes, que é uma situação muito melhor, mas tem casos ou tem situações que aquele dente vai muito mais interferir no tratamento e principalmente no resultado final do que ajudar ele propriamente dito, tá? Vão sobrar tão poucos e eles já estão tão fora de posição que já não existe mais o que fazer com esses dentes. É isso mesmo. Então olha só, uma vista lateral da parte superior e aqui de novo prova que esses dentes acabaram extruindo, descendo, tentando cobrir esse espaço, preencher esse espaço. E aí, aqui como eu comentei anteriormente, como esse dente foi projetado, pela falta dos dentes que tem aqui na frente, esses dentes aqui vão formando como se fosse uma de passagem só. E aí ele vai cada vez empurrando mais para frente os dentes superiores pela falta dos posteriores, tá? Uma vista oclusal da parte superior, dente que já havia feito algum tipo de tratamento com coroa e aqui um dente já com tratamento de canal realizado e por isso essa cor, tá? O que está sendo feito aqui? Então a gente está fazendo um registro em cera. Esse registro aqui é muito mais para a gente mostrar o quanto tem que recuperar. Eu acho que tem até na verdade, a gente tem que recuperar, é feito para a gente recuperar a dimensão vertical do paciente. Então, o que é a dimensão vertical? É tirado através de algumas medidas que a gente tem na face, como canto do olho, comissura labial, enfim, tem algumas medidas que a gente segue, mas é essa medida que vai da base do nariz até o queixo. Então, à medida que vai passando, os dentes vão desgastando, essa medida aqui ela vai diminuindo, né? E o paciente vai ficando com aspecto cada vez mais envelhecido, porque o lábio vai ficando cada vez mais fininho. E assim, a gente está fazendo todas essas medidas de face e está na cera detectando quanto esse paciente perdeu de dimensão vertical e quanto a gente vai recuperar com isso. Então, olha só, daquela cera que a Morgana estava comentando até agora, então é feita uma montagem dos dentes sobre aquela cera. Imaginem então que essa aqui é uma nova linha, da linha incisal dos dentes anteriores. A gente sabe que tem outras situações ainda para corrigir, mas é uma prova. Mas aqui um detalhe, olha onde é que está o canino, que é o canino natural dele. A linha, que é a linha, de uma certa forma, a gente tem ainda um pouco que corrigir, subir um pouquinho mais, mas já dá para ver uma diferença. E ainda lembrando que aqui tem um outro canino, tá? Que não dá para ver porque está lá dentro. Isso mesmo. Detalhe, embaixo a gente faz uma mesma prova, daí já da montagem desses dentes, aqui está em cera e aqui também está em cera, e vocês percebem que aqui está encostando e aqui não está encostando. Por quê? Porque a gente está fazendo da parte inferior, já que esses dentes, infelizmente têm que ser extraídos, um guia, e esse guia é um guia multifuncional que vai dar uma nova posição para esses dentes que engrenem perfeitamente com os superiores, tá? Para poder fazer a instalação de um provisório que vai ajudar na hora da instalação da definitiva superior, a gente teve que fazer alguns preparos nos dentes superiores, lembrando que futuramente a gente vai fazer também implante nessa região, mas para que a gente possa agilizar o procedimento da parte inferior, a gente acabou realizando aquele procedimento na parte superior. Os inferiores aqui, infelizmente, como a gente comentou, foram todos extraídos. Aqui há um planejamento para a instalação desses implantes, a ideal posição deles, os espaços e as distâncias entre eles, o tamanho de cada um deles, tudo a gente vai seguindo nesse exame tomográfico, tá? Aqui, logo ao término da cirurgia, então vocês percebem que a gente já tem todo um mesmo nível aqui, tem as suturas, porque logicamente essa região tinha dentes, esses dentes foram extraídos e houve aqui um aplanamento. E aqui os implantes já instalados, logicamente, do tecido gengival para baixo, e aqui já são os componentes para fazer a moldagem, prótese, tá? né? Então o que é isso aqui? Isso aqui é um guia, como se fosse uma prótesezinha transparente, que a gente acopla aqueles pininhos que vocês viram a esse guia, que vai juntar, logicamente, com a oclusão do provisório. Então aqui já é a prótese provisória dele, que vai auxiliar a gente na confecção da inferior. Terminou a cirurgia, o paciente vai para casa, então essa cirurgia foi realizada numa segunda-feira, passou no decorrer da semana por algumas provas, a gente então faz a prova aqui dos dentes, né, com toda a estrutura já parafusada sobre esses implantes. Uhum. E aí então a gente tem aqui provando com o provisório em cima, e aqui ainda em cera, se tiver que fazer algum tipo de ajuste,
e aí a prótese inferior finalizada, tá? Onde tem os orifícios, de novo, né? Prótese parafusada sobre o implante, então o orifício sobre essas peças, que depois esses orifícios vão ser todos selados, que o paciente nem ninguém sabe onde fica a entrada desses implantes, né? Então aqui, ó, há uma parte da vista de frente desses dentes que a gente acaba deixando para agora fazer a prova em boca.